Graça e paz, amém? É uma alegria mais uma vez estar aqui diante dos irmãos, para a gente poder abrir a palavra de Deus juntos, lê-la juntos e meditar um pouco naquilo que o Senhor Deus tem falado à igreja dele. Eu comentava com alguém, não me lembro quem, que eu acho que Jesus está voltando, amém? Eu estou pregando muito sobre salvação, sobre vida eterna. Lá na igreja eu estou numa série da porta estreita, eu finalizo ela daqui a alguns domingos, e Deus tem me incomodado muito com esse tipo de pregação, e eu quero falar nessa noite sobre isso, sobre salvação. E a pergunta que eu tenho para você nessa noite é a seguinte: você crê em Jesus? Você crê em Jesus como o Salvador do mundo? Você crê em Jesus como o Salvador da sua vida? Você crê em Jesus como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma? Isso de todo o seu coração? Como cantamos aqui hoje pela manhã, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E será que a nossa vida realmente está depositada nessa verdade? Mais ainda, será que nós estamos ansiando por isso? Pensamos aqui hoje pela manhã, muitas vezes nós ansiamos por muitas coisas. E talvez possa faltar um pouco o anseio pela volta de Jesus. E por que isso acontece muitas vezes? Pode ser pelo caso de muitos não crer nessa volta e por isso não esperam isso, não anseiam por isso. O tema que eu escolhi para essa noite é esse, está diante dos irmãos: por que muitos não creem em Jesus? Já fez essa pergunta para alguém? Ou já se fez essa pergunta? Por que há tanta incredulidade no nosso meio? Por que há tanta incredulidade dentro da igreja? Existe isso, Jesus falou muito sobre isso, já foi lido um texto aqui, e eu quero considerar ele mais à frente de novo com você, e nós vamos um pouco refletir sobre essa questão. Por quê? Muitos não creem, não conseguem crer, ou como o próprio Jesus já diz nesse texto aí, porque muitos não podem crer em Jesus como Senhor da vida, Salvador da alma. Por quê? E fica a pergunta para nós, e a resposta é a mesma. Se existem muitas pessoas que não conseguem crer, eu quero dar uma só resposta para você nessa noite, através das palavras do próprio Jesus. Eu falava com a minha sogra que isso é mania de pregador expositivo. Eu vim pregar aqui tem exatamente um ano, não é isso? Eu preguei no aniversário da dona Biné passado, então hoje é aniversário dela de novo, assim como da minha esposa e minha cunhada, o irmão Antônio também e outros aí que eu já ouvi. Então tem um ano que eu preguei aqui, e se a coisa andar do jeito que está, daqui um ano eu volto e termino esse sermão, tá certo? Então eu vou pregar hoje o primeiro ponto, e o segundo ponto eu deixo para o ano que vem, para o dia 8 de janeiro do ano que vem, se assim Deus permitir. Amém, meus irmãos? E nós vamos trabalhar. Abra a sua Bíblia, João capítulo 5, verso de número 44. Só para você se situar, Jesus acabou de curar um paralítico, um enfermo que estava há 48 anos sentado na beira de um tanque, chamado Tanque de Betesda, onde se tinha uma crença ali naquela região que um anjo chegava, movia, mexia aquela água, e o primeiro que pulasse ali era curado de toda e qualquer enfermidade que tivesse. Isso era uma crença. Se você olhar com detalhe na sua Bíblia, e se a sua Bíblia tiver claro esse detalhe, você vai ver que o verso de número 4 do capítulo 5 está entre colchetes ou entre parênteses. E por que isso? Porque João está inserindo uma crença da época. Ele narra o que acontecia. Havia um tanque chamado Betesda, ou Casa da Misericórdia, onde as pessoas ficavam ali esperando a água mover. E o que é que movia aquela água segundo a crença popular da época? Isso não era uma verdade, eram anjos que vinham de tempos em tempos, que ninguém sabe que tempo é esse, não tem nenhum relato bíblico mostrando esse tempo, ou sequer mesmo esses anjos. Mas o texto, então, João insere para
falar por que eles estavam ali. E Jesus, então, ao chegar, ao curar aquele paralítico, desconstrói toda essa crença que havia sobre o tanque e também sobre os tais anjos que viriam de tempos em tempos e para mover aquela água. Pois bem, Jesus sai desse contexto, vai viver o seu ministério, vai caminhar, e se você for ler aí o capítulo 6, Jesus vai então multiplicar os pães e fazer muitos milagres. Jesus vivendo isso, os escribas e fariseus encontram com Jesus depois de ter interrogado aquele que foi curado no tanque e começa então a acusar Jesus. Jesus começa a pregar para eles, como sempre foi. Os escribas e fariseus, os religiosos da época, sempre estiveram diante de Jesus e Jesus sempre pregou para eles. Só que esses homens, eles não ouviam a palavra de Jesus. E muito mais que isso, não só ouviam, como também acusavam Jesus de ser um impostor por causa da qualidade da mensagem que Jesus pregava. Irmãos, a coisa mais maravilhosa da palavra de Deus, do Evangelho, e você deve crer nisso, é que a mensagem dita por Jesus, pregada por Jesus, a mensagem do Evangelho, dava oportunidade para todo ser humano, toda pessoa que se encontrava com Jesus no passado e se encontra com Ele hoje de alguma forma, tem a oportunidade de receber o Evangelho e tem a oportunidade de ter a sua vida mudada, transformada e salva por Jesus. Então, com certeza, irmãos, a coisa mais linda da mensagem de Jesus é que ela gera oportunidade para todos os que ouvem. Com os escribas e fariseus não era diferente. Não era só Jesus rebatendo as crenças erradas deles, não. Era Jesus também dando oportunidade clara de mudança de vida para aqueles homens, de salvação. Coisa que não aconteceu, João 5 diz isso aí. Então eu quero ler com você. Vamos lá? Como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Olha a pergunta que Jesus faz, olhando para os escribas e fariseus, para os religiosos da época. O segundo ponto do meu sermão, que eu vou pregar no dia 8 de janeiro do ano que vem, é esse segundo aqui. A segunda resposta seria, por que vocês aceitam glória uns dos outros? Mas hoje eu quero olhar para trás um pouco desse texto e responder àquela pergunta, por que muitos não conseguem crer? Com outras palavras que Jesus diz aí também nesse texto, nesse mesmo contexto. Então, a palavra de hoje se baseia no seguinte: como podem crer? Como vocês podem crer na mensagem que eu estou pregando? Como falei, a mensagem de Jesus não é para um grupo de pessoas seletivo. A mensagem de Jesus não é para um tipo de pessoa. A mensagem de Jesus não exclui ninguém. Jesus não veio falar somente para um grupo específico de pessoas, como os escribas e fariseus pensavam na época de Jesus. E o incômodo daqueles homens era exatamente esse, porque na cabeça dos escribas e fariseus, dos religiosos da época de Jesus, era o seguinte: não há necessidade de qualquer pessoa que se relaciona com Deus, qualquer pessoa que tem intimidade com Deus, que se aproxima de Deus, não há nenhuma necessidade dessa pessoa se relacionar com outro tipo de gente. Por exemplo, você sabe que Jesus curou enfermos, você sabe que Jesus sentou com prostitutas, você sabe que Jesus sentou num tanque com uma mulher que tinha a vida totalmente depravada, era mal vista na sua cidade. Você sabe que Jesus sentou com cobradores de impostos, eram os ladrões daquela época, um tipo de ladrão daquela época. Você sabe que Jesus sentou com aqueles que o povo judeu tinha como pecadores declarados. Ah não, esse tipo de gente são pecadores e são declarados. Nós não somos pecadores, nós não declaramos o nosso pecado, não mostramos o nosso pecado, nós procuramos cumprir a lei de Deus e de fato cumprimos, diziam os escribas e fariseus da época de Jesus. E esse era o incômodo desses homens, porque Jesus não poderia fazer isso.
Ele, como Messias, como aquele que veio enviado da parte do próprio Deus, não podia sentar com pecadores, não podia comer, que é algo para o judeu muito importante até hoje. Você sentar à mesa e comer com um judeu, isso para ele é um motivo de muita honra, de muita alegria. E Jesus fazia isso com os pecadores, com aqueles que aos olhos da população religiosa da época não tinha nenhuma esperança de ter a sua vida mudada e transformada. Esses que para os olhos da religião passada não tinha nenhuma condição de serem salvos. Jesus vem, senta com esse tipo de gente, faz milagres entre eles, transforma a vida de muitos deles e salva a vida de muitos deles, a alma de muitos deles. A mensagem de Jesus não faz seleção de pessoas, não. Então, para você que está aqui nessa noite, creia nisso. A palavra de Deus é para você. O evangelho que o Senhor tem é para você. O Senhor não te exclui. E isso independe do tipo de pecado que você cometa, que você pratique. É claro que o evangelho vai fazer com que você, dia após dia, abandone essa vida de pecado. Mas o evangelho é para você. O evangelho é para todos nós, e a esperança de Jesus em pregando o evangelho naquele tempo e hoje também, é que absolutamente todos pudessem crer. Essa era a expectativa de Jesus. Prova disso, João 3,16, um texto que você conhece muito bem, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para... Jesus aqui, ou João aqui, mostra o sentimento de Deus por aquelas pessoas ou pelo mundo, mostra a prova do amor de Deus e mostra também qual é a expectativa de Deus. É que todos pudessem crer, para que estes não pereçam e além disso tenham a vida eterna. A expectativa de Jesus é que o evangelho sendo pregado, você possa crer. Agora, é verdade também que muitos não podem crer. Disse também o próprio Jesus: como vocês podem crer? E irmãos, quando nós olhamos para todo esse contexto de João capítulo 5, do verso 44 atrás e no finalzinho também, e até no capítulo 6, como vamos ver aqui, nós entendemos e vemos isso, que Jesus, ele insistiu muito com esses homens. Jesus, ele lutou muito com esses homens, pregou, ensinou, insistiu e até mesmo ameaçou esses homens com o dia do juízo final. Leia o texto antes, você vai ver isso. Jesus falando a respeito do juízo final para os escribas e fariseus, mas a palavra final sobre esses homens, vindo da boca de Jesus, é o seguinte: como vocês podem crer? Irmãos, é verdade que a mensagem de Jesus é para todo mundo. Eu creio nisso, prego isso, e você também deve crer. Agora, existe uma coisa nesse texto que me causa muito estranheza. Meu sogro falou aqui a respeito de um texto maravilhoso que nós já lemos aqui, e eu quero lê-lo de novo, como eu já falei, mas me chama muito mais atenção algumas falas de Jesus que me chocam demais. Eu não sei você, mas palavras como essa, como vocês podem crer, isso me causa muito, sabe, é muito forte para mim. E existe algo nesse texto que eu quero chamar de estranha limitação. A mensagem de Jesus é para todo mundo, é para todo tipo de pecador. Nesse texto, Jesus mostra uma estranha limitação. E aqui, não é porque a palavra de Deus não pode ser pregada para esse tipo de gente, não. É porque a palavra de Deus é pregada e a resposta desse pessoal é sempre uma resposta negativa com relação ao Evangelho de Deus. Pode ser o caso de muitos que estão aqui nessa noite, sempre dando uma resposta negativa. Eu trato isso como uma estranha limitação da parte de Jesus. Veja bem, o fato de você receber uma oportunidade, o Evangelho, não significa a mesma coisa de dizer que você aproveitou essa oportunidade. Então você recebe uma oportunidade de trabalho, por exemplo. Você diz não.
Então você não aproveitou essa oportunidade, mas ela estava lá. Com o evangelho é da mesma forma. Você, vez ou outra, ou durante muito tempo da sua vida, você sempre recebeu a oportunidade do evangelho, como esses homens aqui. Mas talvez você tenha dito não. Talvez a sua resposta tenha sido negativa. Para esses homens, Jesus chegou ao ponto de dizer: como vocês podem crer? Eu estou pregando, eu estou ensinando, vocês estão vendo sinais e vocês não creem. Por quê, irmãos? Existe um tipo de comportamento que faz com que o ser humano não creia na palavra de Jesus. Esse texto mostra isso, e eu quero olhar um pouco atrás e mostrar isso para você, porque tem algo que Jesus trata aqui, que a gente chama hoje de humanismo. Humanismo. Grava essa palavra, porque essa palavra pode gerar muita coisa em você, que pode fazer com que você dê uma resposta contrária à oportunidade que Jesus dá, à oportunidade do Evangelho. O que é humanismo? Humanismo é quando a pessoa se importa apenas com os aspectos naturais da sua vida. Humanismo é quando a pessoa se preocupa apenas com a sua vida terrena, apenas com a sua carnalidade, com a sua pessoalidade. Ela dá atenção apenas para o aspecto físico e até mesmo moral, mas em um campo terreno. Isso é humanismo. Até as ações de uma pessoa humanista, quando ela trata com uma outra pessoa, não é tão somente para fazer o bem para aquela outra pessoa. Isso é muito interessante no humanista, porque muitas vezes o humanista, ele trata bem uma outra pessoa, mas pensando no que aquela pessoa pode falar dela, ou no que os outros ao seu redor podem falar de bom dela. Por exemplo, eu sou uma pessoa humanista, penso tão somente em mim e no meu material, no meu carnal. Penso apenas na minha imagem, na minha pessoa aqui nessa terra. Não me importo com mais nada para além desse mundo. Quando eu faço uma boa ação para você, eu estou pensando no que essa boa ação pode gerar de bom para a minha vida. Não estou pensando em você. Tem muita gente vivendo desse jeito. Ela se relaciona com outra pessoa, mas na intenção de perceber o que a outra pessoa pode ser útil para ela. Ela não está pensando no bem-estar da outra pessoa. Isso é humanismo. Esses homens, os escribas e fariseus, tinham isso. Quer ver uma prova? Era muito comum na tradição judaica, eles eram muito estudiosos da lei, você vai ver isso aqui hoje. Eles eram muito atentos à letra da lei, ao ponto de, ao saírem de casa, eles tinham as tábuas da lei na parede. E quando eles iam sair de casa, eles então olhavam para aquelas tábuas e liam ali aquelas tábuas e memorizavam aquilo e saíam. Viviam as suas vidas, faziam o que tinham que fazer do lado de fora. Quando voltavam, eles olhavam para aquelas tábuas e diziam: não cometi nenhum pecado, correu tudo bem. Mas não se engane, eles estavam preocupados apenas com os aspectos naturais, apenas com a imagem deles ali naquele momento. Eles não estavam preocupados com o seu espiritual, com a real mensagem que o Evangelho veio trazer, que é Jesus de Nazaré. Então o humanismo gera isso na pessoa, faz com que ela olhe tão somente para si, e além de olhar tão somente para si, apenas para os aspectos naturais, carnais. Irmãos, infelizmente, muitos têm vivido exatamente dessa forma. Para muitos, a eternidade é algo que não existe. Ou é algo que, quer saber, não vou dar atenção para isso não. E uma coisa que eu tenho dito é o seguinte: a realidade da eternidade não depende da sua crença nessa verdade. Não depende. Pastor, eu não creio na eternidade. Problema seu, meu irmão. Isso existe. Eclesiastes 11, o verso 7, ou o verso 3, ou 3:11, melhor dizendo, diz que o Senhor colocou a eternidade no coração de todo ser humano. Está lá. Mas não falou como isso iria se desenrolar.
Então, a eternidade não depende da nossa crença. Agora, para onde você vai na eternidade, aí sim depende da sua crença. Mas a palavra de Jesus diz que muitos não podem crer. Muitos não podem crer. Então, olhando para esse texto, para essa palavra, eu fiquei pensando, o que é que o humanismo gera na vida de uma pessoa? E aqui que eu quero trabalhar com você em dois aspectos, para que você possa olhar para a sua vida, olhar para o seu caminhar cristão e ver se você se encaixa nisso. E se você porventura se encaixar, que Deus possa ter misericórdia da sua vida e que você possa mudar o rumo da sua religião, da sua religiosidade. Porque, irmãos, isso é algo muito sério, porque nós podemos estar, como disse Martyn Lloyd-Jones, em um bosque, mas perdendo o bosque de vista, por estarmos olhando para as árvores. Um bosque não é feito apenas de árvores, tem muito mais a se aproveitar. E Martyn Lloyd-Jones disse o seguinte: muitos estão perdendo de vista o bosque por causa das árvores. Você pode estar dando muita atenção a algo que, para a sua salvação, isso pode não ser muito eficaz. E essa é uma fala muito complicada de se dizer. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Primeira coisa que o humanismo gera na vida de uma pessoa, eu vou trabalhar isso em duas instâncias, torna você uma pessoa leviana. Sabe o que é uma pessoa leviana? Uma pessoa leviana é a abreviação desse termo, é uma pessoa leve. Agora, não é leve como eu, que sou magrinho, né? Não é isso. Leve aqui é no sentido de raso. Leve aqui é no sentido de aquela pessoa que não se aprofunda. Humanismo significa exatamente isso. Uma pessoa que se deixa levar por qualquer coisa, não se firma em nada, porque de nada entende. O humanismo gera isso. Primeira coisa que ser uma pessoa leviana gera em você, e como esses homens do passado viviam sendo levianos, e muitos hoje também podem viver, levianos por causa da empolgação com o novo. Irmãos, esses homens que seguiam João, muitos que seguiam Jesus, tratavam a pregação de João, a pregação de Jesus dessa forma. Era algo novo para eles. João veio com uma mensagem depois de 400 anos de silêncio. E veio com uma mensagem que aos ouvidos deles era novo. E eles se empolgavam com isso. Eles então olhavam para essa mensagem e achavam isso maravilhoso. João capítulo 5, verso 36, diz assim: João era lâmpada que estava acesa e iluminava. Agora olha só o texto. E por algum tempo, vocês quiseram se alegrar com a luz. A palavra-chave desse texto é essa frase aí, ó. Por algum tempo, vocês se alegraram com essa luz, com essa mensagem. O evangelho foi pregado para vocês e por algum tempo vocês se alegraram com isso. Mas como você já viu no capítulo 6, muitos que estavam com Jesus abandonaram a Jesus por causa da qualidade da mensagem de Jesus. Eles eram levianos, eles não se aprofundavam. Algo novo vinha e eles se alegravam, mas logo eles saíam, logo eles iam embora. Essas pessoas estavam conversando com Jesus e eles ouviam Jesus, e isso era muito maravilhoso. Muitos estavam atrás de Jesus, seguindo os milagres de Jesus, os sinais, seguindo as maravilhas que Jesus fazia, mas não passava disso. Não passavam de meros espectadores de um belo show. E de fato era algo maravilhoso ver Jesus fazendo um milagre ao vivo. Já imaginou isso? Você está presente em um tanque onde Jesus coloca de pé alguém que estava deitado há 38 anos. Irmãos, é um belo espetáculo. É algo para se aplaudir de pé. Para muitos, não passava disso.
Caminhar com Jesus, para muitos, não passava de caminhar com alguém muito sábio, com alguém que tinha poder, ou até mesmo, como pensavam muitos, magia para fazer algumas coisas e outras, mas não passavam disso. Eram levianos por causa do novo. Eram empolgados com a novidade. Quantos irmãos estão assim hoje? Empolgados com a novidade. A mensagem de João também era uma novidade. Foi assim com o próprio Jesus, não foi diferente. Mas quando a empolgação acabava, eles abandonavam a Jesus. Ou quando João e Jesus começavam a falar de coisas mais complicadas da vida do ser humano, mais profundas, eles não suportavam e abandonavam a Jesus. Por quê, irmãos, que isso acontecia quando Jesus falava de algo de dentro do ser humano? Sabe por quê? Aquilo que é verdade sobre você não é novidade para você. Aquilo que você sabe que está do lado de dentro não é novidade para você. Porque você se conhece. Você sabe das suas lutas interiores, dos seus pecados interiores, e nada disso é novidade para você. Quando um pastor vem e expõe a palavra para você, e essa palavra confronta você por causa de qualquer pecado, isso não é novidade para você. Então não gere empolgação. O que acontece com muitos, abandonam. Isso é uma realidade do passado, foi e é também uma realidade dos nossos dias. Olha só o texto que nós já lemos aqui, João 6, o verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, que palavras foram essas? A pregação de Jesus, ouvindo esse tipo de palavra que nós lemos aqui no verso 35, diz o texto que eles disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Aí Jesus fala mais algumas coisas, do verso 60 ao 66, e lá no 66 diz assim: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então Jesus virou para os 12 e disse o seguinte, e aqui entra outra palavra de Jesus que me intriga demais: vocês querem também ir embora? Vocês acham também o meu discurso duro, pesado? Aquilo que eu estou falando ofende você de alguma forma, ao ponto de vocês não acharem que nada disso é mais novidade, ou acharem que nada disso é novidade e querem viver as suas vidas? Aí vem a palavra que meu sogro acha maravilhosa: Senhor, para onde é que nós vamos? Isso aconteceu com os 12, mas muitos dos que andavam com Jesus abandonaram a Jesus, por causa do tipo de pregação que Jesus pregava. Jesus falava daquilo que estava dentro do ser humano. E porque isso não é novidade, não gera empolgação. Por isso muitos abandonam. Mas, irmãos, hoje nós vivemos numa geração que eu gosto de tratar que vive em dois extremos. Com relação a essa levianidade, nem sei se existe isso. Mas a primeira situação é o seguinte: aqueles que não se aprofundam em nada, menos ainda nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Esse é um extremo, pessoas que não se aprofundam em absolutamente nada. Tem pessoas que você se aproxima dela e ela não tem absolutamente nada para te oferecer, em termos de conhecimento, de sabedoria. Não tem absolutamente nada. Por quê? Não se aprofundam em nada. É aquele tipo de pessoa que vive de vídeo de 5 minutos. Conhece? Sobre todo e qualquer assunto, um vídeo de 5 minutos. E vem cá, 5 minutos hoje é muita coisa, né, irmão? 3 minutos tá bom demais. Tá bom demais. Eu tenho aí o meu Instagram e eu posto algumas coisas e de verdade, eu luto para não chegar em 3 minutos. Porque eu sei que muita gente, se passar de 3, não vai ouvir de jeito nenhum. Então eu resumo um tópico desse que eu prego, sei lá, 20 minutos em um ponto, tento resumir toda a mensagem em 3 minutos, para que alguém possa ter a curiosidade de ouvir. Porque existe esse grupo de pessoa que não se aprofunda em nada e vive dessa forma. Agora, existe um outro extremo, que é aquele tipo de pessoa que se aprofunda em tudo, menos nas coisas espirituais.
Aquela pessoa que você chega para conversar, ela entende de política, ela entende de saúde, ela entende de tudo. Aí você pergunta o seguinte: na Bíblia tem um texto que fala que Jesus chorou. É o segundo menor versículo da Bíblia. Por que Jesus chorou? Não sei. Ou você faz qualquer outro tipo de pergunta, ou você não precisa fazer pergunta nenhuma. Chega com um assunto bíblico, você não consegue desenrolar. Por quê? Se aprofunda em tudo, menos nas coisas de Deus. Leviano. Talvez se empolga com uma palavra ou outra, com uma situação ou outra, mas é só aquilo. A vida não passa de algo raso. Jesus olhou para esse tipo de pessoa e disse: é por isso que você não pode crer. Porque para andar comigo, para ouvir a minha palavra, você precisa estar disposto a se aprofundar. Você precisa estar disposto a ter uma caminhada árdua. Eu tenho procurado ensinar à minha igreja que a vida cristã aqui nessa terra não é algo tranquilo. Não é. Temos muitas alegrias, isso é bênção de Deus, mas, irmão, se você olhar com sinceridade para a Bíblia, você vai ver que o caminhar cristão, a vida cristã aqui nessa terra, não é algo tranquilo. Jesus fala isso de várias formas nos seus evangelhos. Então, por isso muitos não podem crer, porque vivem uma vida rasa, leviana, rala, desinteressada das coisas de Deus. Se interessa por tudo no mundo, para as coisas de Deus não. Jesus olhou para esse tipo de gente e disse: não, vocês não podem crer, é por isso que vocês não creem. Agora, o humanismo gera também esse ser leviano em um segundo aspecto, por causa da religiosidade vazia. Olha só como muitas pessoas podem ser levianos, até mesmo dentro da igreja, por causa de uma religiosidade vazia. O verso 39 do capítulo 5. Outra palavra que me choca demais. Vocês examinam as Escrituras. Por que eles examinavam as Escrituras? Olha só a resposta: porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Irmãos, esse tipo de palavra de Jesus me causa um choque muito grande. Porque Paulo vai dizer que é através da palavra de Deus que a fé vai ser gerada na vida das pessoas. Amós, capítulo 8, verso 11 e 12, tem também o texto que, para mim, é o texto mais temeroso, para você que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, porque lá está dito que um dia Deus irá tirar a sua palavra do meio do povo. E se Deus vai tirar a palavra dele do meio do povo, o povo não vai mais poder crer em Deus. Se o povo não pode crer, a matemática é simples: não vai poder ser salvo. Porque a salvação vem através da palavra de Deus, do ouvir a palavra de Deus. Aí vem Jesus e diz assim: vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E Jesus complementa a sua resposta dizendo o seguinte: e são elas mesmas que testificam de mim. Eles não prestaram atenção em um detalhe. Vocês não são salvos pelo simples fato de ler a Bíblia. A Nova Versão Transformadora, ela traz um termo que é minuciosamente. Diz lá que vocês estudam ou examinam as Escrituras minuciosamente, com detalhes, com cuidado, mas vocês esquecem que essas Escrituras, elas apontam para mim. As Escrituras não apontam para as Escrituras, as Escrituras apontam para mim. Portanto, ao lerem as Escrituras, vocês devem crer em mim, naquilo que elas dizem a respeito de mim. E elas dizem a respeito de mim que eu sou o Salvador do mundo, é eu quem salvo a alma de vocês. Eles não criam nisso. Eles estudavam, liam minuciosamente, mas era tão somente pelo fato de ler, tão somente pelo fato de estudar. Muitos não conseguem crer por isso. Leem a Bíblia,
mas não querem saber da real mensagem da Bíblia. Querem as Escrituras sagradas, mas não querem o Salvador do mundo. Querem todo o bom conselho que a palavra de Deus tem para dar, e de fato tem, e é bênção. Mas quando fala assim, olha, você deve se render aos pés de Jesus, não. Isso eu não quero. Esses homens viviam assim. O grande problema deles é que eles acreditavam que tinham a vida eterna por causa de alguns ritos religiosos, por causa de algumas práticas religiosas, e achavam que a vida eterna estava no simples fato de praticarem isso. Irmãos, tem muita gente na igreja muito boa intencionada, fazendo as coisas tudo certinho, sabe, com cuidado, com zelo, mas não tratam a real mensagem das Escrituras como verdade na sua vida. Carlinha ia cantar uma canção aqui hoje que se chama Creio que Tu És a Cura. E lá nessa canção fala que eu creio que Jesus é tudo para a minha vida, é tudo na minha vida. Para muitos, Jesus é muita coisa, menos tudo na vida. Para muitos, Jesus é muita coisa, menos o Salvador da alma, menos o Senhor da vida. Isso é algo problemático na vida de muitos, porque por mais que façam coisas, isso é bênção, nós devemos fazer essas coisas, esses rituais, no nosso culto, na nossa vida diária. Mas, irmão, se você não crê que Jesus é o Salvador da sua vida, nada disso adianta. Nada. Então, por que muitos não podem crer? Porque são levianos por causa de uma religiosidade vazia. Não se aprofundam. Não procuram saber qual é a real mensagem da Bíblia Sagrada. Eles queriam contato com aquilo que falava a respeito de Deus, a Bíblia. Mas não queriam contato com Jesus que estava diante deles, e insistindo com eles, e pregando a eles, e insistindo, e lutando, e até ameaçando. Olha, o dia do juízo está aí, cuidado com esse dia. A palavra de Deus trata o dia do juízo de muitas formas, uma delas é o grande dia. E a gente olha para esse grande dia, e a gente trata isso como algo, sabe, maravilhoso. Mas, irmãos, o verdadeiro sentido desse grande dia é que isso vai ser um dia de muito terror. Para a igreja não, mas para o mundo, misericórdia. O grande dia do Senhor. Esse dia vai chegar, disse Jesus para esses homens, e vocês devem tomar cuidado com esse dia. Por quê? Vocês não podem crer na minha pregação, porque são humanistas, são levianos, só querem saber de novidade, de novo, ou só querem viver as suas vidas cristãs no superficial. Quanta gente, irmão, tem vivido assim? Superficial tá bom. Eles disseram, não, ler as Escrituras basta. Muitos hoje também dizem isso. Não, o que eu já sei, o que eu já vivo, basta. É muito comum você ver pessoas se batizando na igreja e depois vão embora. É muito comum você ver pessoas trazendo as suas crianças para serem apresentadas na igreja e depois vão embora, nunca mais aparece. É muito comum você ver pessoas se casando na igreja e depois vão embora, porque não querem se aprofundar. Ah não, isso basta. E sabe qual é a pior parte? Estão lá fora acreditando firmemente que estão salvos. Porque cresceram na igreja, porque se batizaram por causa disso e por causa daquilo. Práticas religiosas, assim como esses estavam praticando e crendo que estavam salvos. Depois de Jesus perceber que eles liam a Bíblia, depois que Jesus perceber que eles tinham uma vida religiosa, Jesus olhou para eles e disse: como vocês podem crer? Se vocês decidiram viver de forma leviana, por pensarem tão somente nas coisas terrenas. Não, vocês não podem crer. Aí,
O nosso texto continua e diz assim, verso 39 e 40. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Agora, olha o 40. Contudo, ou mas, vocês não querem vir a mim para ter o quê? Vida. Esses homens não queriam a vida que Jesus tinha para dar. Queriam a palavra, a vida não. Tem alguns mas na palavra de Deus que é bênção. Mas tem outros, como esse, contudo, mas, que é algo que choca. Porque muitos estão assim, querendo tudo que Jesus tem para oferecer, menos a vida, menos a vida. Irmãos, o desejo sincero do meu coração é que você não se encaixe nesse tipo de pessoa. Que você não se encaixe nesse grupo para onde Jesus olhou e disse: como vocês podem crer em mim? Como? Não, vocês não podem crer em mim, porque vocês estão pensando tão somente na sua religiosidade vazia, vocês estão pensando tão somente nas coisas terrenas, nas coisas materiais, na sua imagem, vocês estão pensando naquilo que os outros vão fazer por você ou falar de você, por isso vocês não podem crer. E que Deus possa frutificar essa palavra no seu coração, como? Livrando você de ser alguém leviano. Irmão, se aprofunde na palavra de Deus, leia a Bíblia, sim, mas estude a palavra de Deus, preste atenção naquilo que a palavra de Deus orienta e, sobretudo, pratique isso, porque eu não quero chegar em um determinado ponto da vida, e agora da vida eterna, e não ver você. Já fez essa pergunta? Será que nós vamos nos conhecer lá no céu? Claro que sim. Se Jesus fala que nós vamos conhecer Abraão, que nós nunca nem vimos, ainda mais a gente. Então, quando eu chegar lá, e eu vou chegar lá no nome de Jesus, eu quero te ver, amém? Você vai estar lá, amém? Então, que você não seja achado aqui uma pessoa leviana, ou como eu vou pregar daqui a um ano, uma pessoa que pensa tão somente em si, a ponto de não querer a glória que vem de Deus. Esse é outro grupo de pessoa, e esse fica para o ano que vem, amém?